Eu quero acreditar, mas tem algo que me impede. Eu quero acreditar, mas... E aí a gente tem várias circunstâncias. Esse é o tema da série de mensagens que nós temos conversado. Nós temos dividido essa série em 4 partes. Na primeira semana nós falamos sobre o Deus sob demanda. Nós falamos sobre a dificuldade que muitas pessoas têm porque Deus não ouve a sua oração, Deus não atende quando se pede. Na outra semana nós falamos sobre o Deus estraga prazer. Que parece que Deus está sempre interessado em estragar a nossa alegria, acabar com aquilo que a gente acha que é legal, porque Deus tem muitas regras, muitas coisas. Na verdade, a tese que eu estou trabalhando aqui é que eu acredito que as pessoas não têm rejeitado Deus, mas sim rejeitado uma visão distorcida desse Deus. Têm rejeitado algo que foi falado, algo que foi percebido, mas que não tem ressonância, não tem respaldo na Escritura, não tem respaldo naquilo que foi revelado sobre Deus. Então esse não é o Deus bíblico, é um Deus criador, Jesus, o Deus Filho, o Espírito Santo. Não é esse Deus. As pessoas têm rejeitado por falta de conhecimento uma outra coisa que não é o Deus revelado na Escritura. Na última semana nós falaremos sobre uma das grandes indagações que as pessoas têm dificuldade de acreditar em Deus porque acham que Deus é cruel, porque acham que Deus é um Deus sem coração, porque acham que Deus permite muitas coisas, deixa muitas coisas acontecerem. Mas hoje a gente vai falar sobre eu quero acreditar, mas eu não sinto Deus. Como é que a gente vai acreditar num Deus... talvez você possa pensar, como é que eu vou acreditar num Deus que eu não posso ver? Um Deus que eu não ouço, audivelmente ele falar. Um Deus que eu não sinto. Eu quero acreditar em Deus, mas eu não sinto, parece que ele não funciona para mim. Eu ouço as pessoas falando, eu ouço relatos, eu já ouvi falar, mas ele não faz muito sentido. Algumas pessoas... na busca por Deus, talvez depois de uma tragédia, perdeu alguém, ou alguma coisa muito ruim aconteceu na sua vida, ou porque está no momento em que vai buscar resposta, ou no momento em que precisa de Deus por alguma questão, vai em busca de Deus, e o que encontram, na maioria das vezes, essas pessoas encontram solidão. E isso devasta o nosso coração, devasta o nosso interior, porque a gente acaba encontrando solidão. Quantas vezes você buscou Deus e não ouviu respostas? Muitas vezes pessoas passam por dificuldades como ela é a única pessoa na família que crê, e aí luta contra tudo e contra todos, luta contra pai, luta contra mãe para viver a fé e passa momentos de angústia porque não vê, não ouve, não sente Deus falar. Ou então você talvez lê a Bíblia, abre a Bíblia, lê e você acha que alguma coisa vai acontecer e nada acontece. Muitas pessoas cantam, estão cantando, aí você olha para o lado, quando a gente se reunia, antes da paralisação da pandemia, a gente se reunia, algumas pessoas chorando, outros levantando a mão, e a pessoa, você olhava e falava, mas eu não estou sentindo nada. Não faz sentido, parece que eu estou dormente. Muitas pessoas quando oram, às vezes evitam o momento de oração porque acham que a sua fala está vazia, acham que estão falando sozinho, parece que ninguém está ouvindo a sua oração. E isso causa um desconforto muito grande. A pessoa diz, eu quero acreditar, mas eu não sinto nada. Muitos de vocês, em algum momento da vida, ou mesmo agora, conhecem alguém que quer acreditar em Deus, mas já falou para você, ou que não sente, ou é você mesmo que está passando por isso, que fala assim, eu queria, mas eu não sinto. E aí acontece aquela experiência irritante, quando você tem um amigo, tem uma pessoa que parece que é super espiritual, que é super demais. E a pessoa vai pro shopping, ela ora e fala, Deus prepara uma vaga, e ela chega, preparou uma vaga, e ela fala, Deus falou comigo, eu ouvi isso e assim, Deus me alertou e eu fui, meu marido ganhou um aumento, foi bênção de Deus, meu filho passou no vestibular, na escola técnica, meu filho ganhou bolsa, foi uma bênção enorme. E aí você olha para a sua vida, você foi no shopping e você não achou vaga para o estacionamento, estava chovendo, não tinha cobertura, você andou 1 quilômetro na chuva, o seu marido foi demitido, o seu filho não passou no vestibular da faculdade particular, e aí você vê a sua vida desmoronando e aí você fica bravo da vida. Bravo, falar, Deus, por que com a pessoa acontece comigo não? Seja lá o que for, você já se perguntou aonde está Deus nesses momentos? Eu quero falar sobre isso hoje.
Quantos de vocês já sentiram a presença de Deus nessa semana? Vamos lá. Quantos de vocês sentiram a presença de Deus nessa semana? Você sentiu a presença de Deus nessa semana? Sério? Sentiu? Ok. Quantos de vocês sentiram a presença de Deus hoje na celebração, durante as orações, o louvor? Quantos de vocês sentiram a presença de Deus? Sentiu? Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você sentiu a presença de Deus, como é que você sabe que era a presença de Deus? Como é que você sabe que era Deus? Porque você sentiu um arrepio na coluna, seu cóccix gelou, você chorou, você sentiu um sentimento de muita paz. Como é que você sabe que era Deus? A presença de Deus pode dar uma sensação de formigamento, de arrepio. Sim, mas se você está sentado perto de alguém do sexo oposto, também pode ser que você sinta essa sensação. A presença de Deus pode te fazer chorar, mas também um bom vídeo do YouTube, um cantor com uma história triste, ou um bom filme, também pode te fazer chorar. Não é verdade? Quantos de nós já não choramos com aqueles videozinhos emocionais recebidos no WhatsApp ou no YouTube? Meu pai. A presença de Deus pode dar um sentimento enorme de paz, de calmaria, mas também se você preparar um bom banho, talvez um banho de espuma na banheira, botar umas músicas do Kennedy, acender umas velas, botar umas pétalas com um cheiro bem legal, você recebendo uma massagem, você pode também sentir a sensação de paz. É claro, eu tô sendo sarcástico aqui, mas se você não sentiu a presença de Deus hoje, de quem foi a culpa? A culpa foi de Deus? Será que Deus está de bico com você porque você fez algo errado durante essa semana e Deus falou assim, não, agora você vai sentir minha ausência, não vou deixar você sentir minha presença. Estou de mal com você, não vou deixar você sentir. E aí Deus se derrama todo para a pessoa que está perto de você, sente. Acontece muito isso, as duas pessoas ouvem a mesma mensagem, participam da mesma celebração do culto, mas uma pessoa é extremamente abençoada e outra pessoa fala, mas o que aconteceu? Eu não senti nada? Eu não vi nada acontecendo? Será que a culpa é nossa? Será que a nossa antena espiritual está quebrada? A nossa antena não está funcionando? Ou será que a culpa foi a culpa é sempre do pessoal do louvor, ou do Tiago que cantou com a gente, ou das meninas do louvor, do pessoal do louvor da nossa comunidade, porque não tocou as músicas favoritas, porque não foi no acorde que você queria, no tom que você queria? Será que a culpa é deles? O que eu quero fazer hoje, e o que eu espero conseguir mostrar para você, é que a presença de Deus é muito maior do que os nossos sentimentos. Então a primeira coisa que eu quero que você pense, guarde isso na sua cabeça, é que se você nem sempre sente a presença de Deus, você não está sozinho. Se você nem sempre sente a presença de Deus, isso significa que você não está sozinho. Outras pessoas ao longo da história também não sentiram a presença de Deus. Por exemplo, no Salmo 88, versículo 13 e 14, o salmista diz, ó Senhor Deus, eu te chamo pedindo ajuda. Todas as manhãs eu oro a ti. Por que me rejeitas, ó Senhor? Por que te escondes de mim? E é engraçado que você vai sempre perceber que os escritos bíblicos parecem que dão uma forma didática de particionar nosso tempo numa porção chamada dia, e nesse dia você abri-lo com Deus, por isso que ele fala, orou de manhã, e fechá-lo com Deus, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e no fechamento do dia, você ora a Deus fechando o dia, entregando o seu dia para Deus, porque você declara as misericórdias de Deus. Então parece que nessa porção de tempo, essa divisão de tempo, é o tempo em que a gente deve viver e abrir o dia com Deus, fechar o dia com Deus. E esse salmista parece que tinha essa prática de abrir o seu dia com Deus, ele orava todas as manhãs, e eu oro a ti, porque me rejeita, Senhor, porque te escondes de mim. Esse cara sentiu a tremenda ausência de Deus, que talvez você sinta. E alguns dos grandes espirituais da Bíblia passaram por isso também. Por isso eu quero dizer que você não está sozinho. Vamos olhar, por exemplo, Davi. Davi, ele diz que mesmo se eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. Salmo 23. Davi foi aquele rei ungido que tinha o coração segundo o coração de Deus. E em outros momentos você vê Davi escrevendo no seu salmo, Senhor, onde você está? Senhor, não me abandone. Senhor, até quando vais voltar o rosto para longe de mim? Sentiu a ausência de Deus de forma tremenda. O que dizer de Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, São Paulo, que escreveu muitas cartas do Segundo Testamento, e Paulo teve uma experiência fenomenal com Deus.
Paulo encontrou com Jesus lá no deserto, quando no momento da sua conversão, ouviu a voz audível de Jesus. Ficou cego, foi curado da cegueira, e aí viveu experiências maravilhosas que ele não podia contar. Paulo escreve em uma de suas cartas que ele foi elevado ao terceiro céu e viu coisas tão maravilhosas que ele não podia relatar. Só que esse mesmo Paulo, quando se converteu, saiu de Jerusalém, vagou por 3 anos, sem saber o que fazer, sem ouvir a voz de Deus, porque Deus só tinha mandado ele sair dali. Paulo passou 14 anos fazendo tendas nas obscuridades, sem nenhum protagonismo, sem ouvir Deus. Sentiu a aridez da falta da presença de Deus. E o que dizer do maior de todos? Jesus. Jesus caminhou com Deus, tinha uma intimidade profunda com Deus, mas no final desses 3 anos de ministério dele, nos últimos 3 anos, ele vai para a cruz e na cruz ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que tu me abandonastes? Jesus sentiu também a falta de Deus. Eu não sei se você já ouviu falar num homem chamado C.S. Lewis. C.S. Lewis é um escritor que eu posso dizer que é um dos gigantes escritores da fé cristã. Talvez você tenha conhecido algumas obras dele, como As Crônicas de Nárnia. Virou filme, você pode ter assistido. Se não assistiu, eu te indico, é muito legal. Ele é um gigante, um homem assim que inspirou gerações. E olha só o que ele escreveu durante um dos momentos mais dolorosos da sua vida. Ele gritou por Deus e ficou com uma sensação de extremo vazio. Olha o que ele diz: uma porta bateu no rosto e um som de parafuso e 2 paradas por dentro. Depois disso, silêncio. Ele confessou que esse silêncio celestial fez duvidar da presença ou da existência de Deus. E ele colocou isso de uma forma figurada, dizendo assim: não há luz nas janelas. Pode ser uma casa vazia. Alguma vez foi habitada? Parecia uma vez. Porque Deus está tão presente em nossos tempos de prosperidade, tão ausente nos tempos de problemas. Talvez você esteja passando um momento parecido com o de C.S. Lewis e esteja sentindo a ausência da presença de Deus. Não está sentindo Deus. Não sente Deus. E aí a pergunta que a gente faz ao ver isso, ao ver outros homens passando por esse momento de aridez: por que nem sempre nós sentimos a presença de Deus? Por que será que a gente não sente a presença de Deus sempre? Eu quero sugerir apenas 3 razões pelas quais alguns de nós pode não estar sentindo a presença de Deus, ou 3 razões pelas quais a gente pode dizer: eu quero acreditar, mas eu não sinto Deus. É só uma sugestão, o que eu vou dar são sugestões para começar uma reflexão. Pode ter outros enormes motivos, mas o primeiro motivo, se você está tomando nota, se você está anotando isso no seu celular, no seu caderno, seja onde for, então anote isso. Porque nem sempre sentimos a presença de Deus? Talvez porque você esteja sensacionalizando demais. Talvez você esteja com um sentimento de sensacionalismo demais. Talvez você esteja fazendo igual aqueles seguidores fizeram em João capítulo 6. Lá no livro de João, no Evangelho de João capítulo 6, versículo 30 e 31, as pessoas chegaram para Jesus querendo crer em Jesus. Olha o que eles falam: que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, aquele pão que caía do céu, na época que o povo de Israel estava passando pelo deserto, tinha uma privação e Deus prometeu cuidar deles. E então Deus disse que toda manhã cairia pão do céu, uma espécie de uns floquinhos em que era alimento para eles. Então comeram maná no deserto. Como dizem as Escrituras Sagradas, do céu ele deu pão para eles comer. O que eles estavam pesquisando ou procurando em Jesus? Jesus, a gente quer crer, mas o que o Senhor vai dar pra gente? O que o Senhor vai providenciar? Qual é o milagre que você vai fazer? O que você vai aprontar que vai fazer a gente crer? Qual é a prova visível que o Senhor vai fazer para a gente crer? Dá-nos um pouco daquela sensação da gente entender que Deus é real, que Deus está realmente conosco. Sabe aqueles momentos extraordinários? Era isso, eles queriam uma prova. Às vezes a gente espera uma voz audível para tomar uma decisão. Termina ou não termina o relacionamento? Vou, não compro a casa? Vou, não vou para esse emprego, para aquela empresa? Saio ou não saio? Às vezes a gente espera uma voz muito clara.
A gente quer algo seguro que aponte o caminho. A gente gostaria que, na verdade, para toda decisão importante que a gente fosse tomar, um anjo descesse do céu numa carruagem de fogo, tocando trombetas, desse 3 voltas em volta da gente com um canudo, com um lacinho escrito para você. E aí você abrisse e tivesse uma mensagem de Deus escrita: faça isso, isso e isso, e logo depois faça isso, isso e isso. É isso que a gente gostaria de buscar essa segurança. A gente gostaria de abrir a Bíblia no texto exato daquela resposta que a gente precisa. Isso não é evangelho, isso é horóscopo, mas tudo bem. A gente gostaria de pegar, que no momento que a gente estivesse procurando, precisando, a gente abre e vem aquele texto e vem ao nosso encontro. Difícil é quando, eu lembro de um rapaz que estava procurando uma resposta de Deus, e foi abrir a Escritura para procurar uma resposta. E ele abriu a Escritura pedindo: Deus, fala comigo. Abriu a Escritura, apontou o dedo, saiu num versículo que dizia: saindo Judas foi e suicidou-se. Ele tomou um susto, arregalou os olhos e falou: meu Deus, não, isso não é de Deus não. Ele orou de novo, falou: Deus, fala comigo, em nome de Jesus. Aí ele abriu a Bíblia e passou o dedo assim, apontou, tinha um versículo lá: vai tu e faça o mesmo. Ele arregalou o olho e falou: não, isso não é de Deus, isso não é de Deus, isso não é de Deus. Aí ele: não, Deus, fala comigo em nome de Jesus. Até falou em línguas lá. Então abriu a Bíblia, apontou o dedo e agora Deus vai falar comigo. E estava escrito: tudo o que tiveres que fazer, vai e faça agora. O cara entrou em parafuso. É lógico, estou brincando com você, mas são esse tipo de coisa. A gente gostaria de ter uma certeza. A gente gostaria de ter uma certeza. Mas nem sempre a gente tem. Deus nem sempre se revela assim, dessas maneiras. Há momentos extraordinários, mas na maioria das vezes, Deus não se revela nesse momento. Há momentos em que você pode senti-lo, em que parece que você pode cortar o ar de tão denso que é a presença de Deus perto de você. E isso tá sendo derramado na Escritura. Se você ler com cuidado, com carinho, você vai ver momentos em que as pessoas caíram, desmaiadas na presença de Deus. Momentos em que o calor foi intenso, em que eles sentiram a presença de Deus e tiveram um êxtase. Foram momentos maravilhosos. Há momentos assim que Deus se revela no sobrenatural. E nesse momento você tem que degustar. Mas há momentos em que isso não acontece. E aí, o que você vai fazer? Na maioria do tempo, na verdade, isso não acontece. Nós temos que entender, queridos, que sentimentos não são a única evidência de que Deus está conosco. Toma nota disso, querido. Sentimentos não são a única evidência de que Deus está conosco. Talvez isso aí vale um print e uma hashtag @grupo_valinhos para você postar. Sentimentos não são a única evidência de que Deus está conosco. Se você sempre sentisse Deus, o que iria acontecer com você? Você não ia precisar da fé. Você não ia precisar de fé. Percebe? Se você está procurando um sentimento de arrepio, uma voz audível, um sussurro, você está procurando essas coisas. Talvez há alguns de nós que tá nesse momento procurando algo diferente. Procurando algo que não está lá. Pedindo para que Deus possa vir com uma grande resposta. E muitas vezes a porta se fecha. Queridos, na minha vida, no meu trabalho, eu sou um pastor, então minha vida é sobre Deus. E dá para contar nas duas mãos os momentos de grande extraordinariedade que Deus entrou com a sua presença, cortou o céu e veio e visitou e foi abundante. A maioria dos meus dias são dias comuns. Dias cotidianos que eu tenho aprendido a perceber a presença de Deus. Então, não sensacionalize demais. A segunda coisa que pode ser um motivo pelo qual você não esteja sentindo a presença de Deus é que talvez seu coração tenha endurecido. Talvez seu coração tenha endurecido. Jesus, quando ele cita o profeta Isaías falando do povo, em Mateus capítulo 13, 14 a 15, ele diz: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que esteja sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. A causa número 1 do coração duro é o pecado que temos em nossa vida. Porque o pecado nos separa de Deus. Não é que o pecado vai fazer Deus nos amar menos. Não, muito pelo contrário. Nem a santidade vai fazer Deus nos amar mais. Deus nos ama e ponto. Nada que o que a gente faça vai fazer Deus nos amar mais ou vai fazer Deus nos amar menos. Nós vamos sempre ser amados por Deus e ponto.
Só que o pecado me separa de Deus. Eu vou tentar explicar isso para você. O pecado ele quebra a intimidade. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Um casal casado, o marido vai e adultera. Se ele adulterou, saiu com outra mulher, adulterou, o que acontece com esse casamento? Eles continuam casados, correto? Eles continuam casados. O adultério faz... Eles continuam casados, mas houve um adultério. O que acontece com a relação desse casal? Eles perdem a intimidade, perdem a confiança. A confiança é quebrada. Concorda comigo? Então, o pecado quebra a comunhão do casal. A semana eu estava lendo um livro sobre relacionamentos, e nesse livro ele fala que nós temos que lidar a nossa relação com Deus como se fosse um namoro. E o namoro há o ciúme, o namoro exige tempo, o namoro exige que a gente esteja lá. Mas muitas vezes nós lidamos com a nossa relação com Deus simplesmente por um momento e pronto, uma parte da nossa vida. Mas nós somos chamados para uma relação e não para uma religião. Percebe isso? Fomos chamados para uma relação e não para uma religião. Há algum pecado na sua vida em que você se sente confortável com ele, que você vem trazendo ele? Você vem trazendo ele ao longo da sua vida? Há algum pecado em que você tem trazido ele como pecado de estimação? E isso vai quebrando o seu relacionamento com Deus. Há alguns pecados que a gente algumas pessoas chamam de pecados higienizados, ou outros são pecadinhos de estimação. Pecados que a cultura diz que não tem problema, que você faz pouquinho, não tem problema. Por exemplo, a inveja. Não tem problema, porque ele não afeta muitas pessoas. A mentira. Não, eu minto menos do que as pessoas, então estou no nível aceitável. Então a gente higieniza os pecados. A gula. Pessoas que comem demais descontam a sua ansiedade na comida, depois não sabem por que não conseguem emagrecer. Depois não sabem por que não conseguem manter uma vida saudável, dormir direito, porque descontam toda a sua ansiedade, toda a sua frustração e raiva na comida. A preguiça, a procrastinação, a fofoca são pecados que ninguém fala muito, mas são pecados que a gente vem trazendo, e isso quebra a sensibilidade nossa para com Deus. Deixa eu te dar um exemplo que talvez você entenda. Não sei se você já foi para alguma cidade no Brasil que você passa frio. Tipo Monte Verde, tipo Campos do Jordão, tipo Gramado, Canela, essas cidades que você passa frio. Você já foi para alguma dessas cidades? Já foi? Coloca aí nos comentários qual é a cidade que você já visitou e onde foi que você passou mais frio. Coloca aí para o pessoal saber onde foi que você passou mais frio. Quando você vai para um lugar desse em que você passa frio, você vai e experimenta temperaturas abaixo de zero, o que você faz? Você põe aquela segunda pele, você põe a blusinha por baixo, você vai pondo blusa, você põe depois aquele casacão impermeabilizante ou impermeável, aí você põe touca, aí você põe aqueles óculos, você põe luva, você põe botas, e aquelas botas que talvez você que tem aquecedores, e você tá todo tá igual um robozinho, mas você tá todo equipado. E aí você vai pro frio. Quando você chega no frio, o que você não sente? O que você não sente quando você chega lá? Frio. Por quê? Porque um monte de casaco, um monte de roupa, a luva, chapéu, cachecol, bota, não deixa você sentir o frio. O frio está lá, mas você não consegue sentir. O pecado é a mesma coisa na nossa vida. Ele fica na nossa vida de uma maneira em que ele impede a gente de sentir a presença de Deus que está ali. Então, se você continuar deixar o pecado governar a sua vida, pecados diversos, higienizados ou não, não é que Deus não esteja lá para você, mas há algo que está separando, impedindo você de sentir a intimidade e a bondade de Deus que ainda está lá. É como se você tivesse envelopado para não sentir a presença de Deus. Então a gente precisa jogar isso fora, higienizar de fato a nossa vida. A razão pela qual eu sei disso, queridos, é porque há tantas vezes na minha vida em que eu deixei algo injusto assim viver no meu coração. E aí eu passei por desertos, eu experimentei aridez, até que eu tive que revisitar meu coração, pedir para Deus, para eu entender o que estava acontecendo, Ele afastar isso de mim. Queridos, um coração cauterizado, insensível,
é a causa de muitas pessoas não sentirem e não conseguirem interagir com Deus de uma forma mais intensa. Então, na primeira coisa eu disse para você que talvez você esteja sensacionalizando demais. A segunda é que talvez seu coração esteja endurecido. E a terceira coisa, que por motivo talvez que você não sinta a presença de Deus, é que talvez Deus queira que você o procure mais. Olha o que diz Atos capítulo 17, 24 a 27, fala assim: de um só homem, ele, Deus, criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Que texto maravilhoso. Deus fez isso para que os homens e as mulheres pudessem procurá-lo e encontrá-lo. A ausência faz o coração crescer mais afeiçoado, a familiaridade, a privação muitas vezes faz a gente querer buscar mais. Quando você sente uma falta, você busca mais. O medo de perder alguma coisa gera o que em você? Vontade de manter aquilo seguro e perto. Desafios, tempos difíceis, sofrimento, muitas vezes faz a gente produzir melhor, cuidar melhor. Quando você vê que seu casamento está prestes a quebrar, você cuida melhor. Quando você vê que seu emprego está prestes a ruir, você trabalha com mais intensidade, não é verdade? Já o conforto, a facilidade, a prosperidade, muitas vezes faz a gente produzir pior. A gente se relaxa, a gente fica de boa, se você está muito seguro no emprego, você começa a relaxar, começa a fazer erros. Isso porque você perde de vista que você trabalha para Deus. Ou seja, a privação atrai o desejo. Se eu falar para você, não coma, você não pode comer, o que você vai fazer? Você vai comer, porque você quer comer. Se alguém te proibir de beber alguma coisa, você vai começar a sentir sede. Então, se você começa a não sentir Deus, o que você vai fazer? Buscá-lo mais. O vazio faz você perguntar, o desespero faz você procurar e o silêncio faz você bater a porta. Deus quer ser perseguido por você. Deus tem ciúmes da nossa relação. Então Ele quer ser encontrado, mas Deus não brinca de esconde-esconde, porque de forma muito séria. Ele brinca de esconde-esconde como um pai, brinca de esconde-esconde com uma criança que se esconde atrás da cortina com os pés de fora para a criança encontrá-lo, porque o pai sabe que se ele quiser se esconder de fato, ele vai se esconder. Ele vai se esconder de forma intensa e você não vai achá-lo, mas Deus tem prazer em ser achado. Então, se você procurar, se você buscar, você vai achá-lo. Eu lembro de uma vez que eu estava com o Mateus brincando de esconde-esconde dentro da sala da casa dele. E aí eu tinha que me esconder atrás da cortina, tinha que me esconder, e de repente eu me escondi debaixo da escada, mas é uma escada vazada, ele estava acostumado a me achar ali. E eu me escondi debaixo dessa escada e fiquei esperando. E eu, na minha cabeça, eu sabia que ele estava ali, que ele sabia que eu estava ali. Aí quando ele chegou, eu apareci para ele assim, e ele tomou um susto enorme, que foi desproporcional. Foi desproporcional. E foi tão assustador, mas eu achava que ele já sabia que eu estava ali. O que eu quero dizer com isso? Quando você busca Deus com intensidade, quando você busca Deus de todo o seu coração, quando você achá-lo, vai vir com uma força, com algo tão fenomenal, ele vai se derramar com tanta graça, com tanta maravilha sobre a sua vida que você vai se assustar e você vai falar assim, cara, por que eu não busquei isso antes? Mas deixa eu te dizer uma coisa, só porque Deus está em silêncio não significa que Deus esteja ausente de você. Só porque Deus está em silêncio não significa que Ele esteja ausente. Só porque você não o sente não significa que Ele não está lá. Não acredite em tudo que você sente. Sentimentos não são fatos. Sentimentos não são fatos. O fato de você se sentir longe de Deus, sentir a ausência de Deus, de você não sentir Deus, não significa que Ele não está lá. Sentimento não é fé. Sentimento não são fatos. Olha o que Jeremias diz no seu livro, capítulo 29, no versículo 13, diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o teu coração.
Versículo 14. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Esse versículo ele é fantástico, é maravilhoso e pode servir de consolo para você nessa manhã. Primeira coisa que você tem que entender disso é que o texto diz, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. Empregue todo o seu coração, sentimento, força e alma buscando Deus. Eu prometo para você, você não ficará frustrado. Deus visitará você de alguma maneira. Se você o buscar de todo o coração, Ele vai mostrar para você que Ele está presente na sua vida. Mas a segunda parte do texto revela algo extraordinário. Ele fala, eu me deixarei ser encontrado por vocês. E como que Deus nos deixa ser encontrado? Por que Deus precisa deixar ser encontrado? A gente precisa se remeter ao início do problema. O ser humano, Adão e Eva, viviam no jardim e todo dia, na viração do dia, Deus vinha para conversar com eles, para fechar o dia, para eles falarem para Deus o que estava acontecendo, como é que foi o dia e desfrutar da companhia de Deus. Mas o inimigo, o diabo, fez uma proposta para que eles rompessem essa relação com Deus, vivessem uma vida de forma independente e o ser humano aceitou essa proposta. E como consequência, a morte entrou no mundo e essa relação foi desfeita e eles ficaram afastados. Mas Deus criou o ser humano para desfrutar da sua companhia, esse foi o objetivo principal. E Deus coloca em prática o seu plano de redenção, para trazer de volta esse ser humano de volta para o convívio. E não poderia ser por uma atitude do ser humano, porque ele se afastou de Deus, e Deus, por ser santo e puro, não pode se relacionar com o pecador do jeito que o ser humano estava. E todos os seres humaninhos que nasceram depois de Adão e Eva, nasceram como numa analogia com o DNA corrompido, o DNA do pecado, nasceram desconectados de Deus, e ninguém podia fazer nada que voltasse a sua relação com Deus. Então Deus coloca em prática o seu plano de deixar ser encontrado através de Jesus, que vem como ser humano puro, vive, nasce de Maria, de uma virgem, num nascimento diferenciado, ele nasce sem pecado, nasce conectado com Deus, e aí ele entrega a sua vida na cruz em substituição para pagar a dívida que o ser humano adquiriu com Deus. Então, através de Jesus, Deus permite ser encontrado por nós. E ele diz, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Esse é o movimento maior, mais magnífico da história da humanidade. Deus permite que a gente o encontre primeiro através de Jesus. É através de Jesus, através da vinda de Jesus, do seu sacrifício na cruz, da morte substitutiva e de nos fazer novos. E a partir desse momento a gente tem acesso, a gente pode buscá-lo de todo o coração, que a gente vai encontrá-lo. Nós vamos encontrá-lo porque Deus se deixou ser encontrado. Querido, quando o extraordinário ocorrer na sua vida, se delicie. Quando for arrepio, choro, quando você sentir sentimento de paz invadindo o teu coração, quando algo extraordinário acontecer, aproveite porque é Deus. Deus está lá. Mas agora, nunca se esqueça que Ele está sempre com você nos momentos comuns, nos momentos cotidianos, nos momentos simples, mesmo que você não ouça a sua voz, mesmo que você não sinta algo extraordinário, Deus está sempre com você. E aí quando você muda os seus olhos, quando você educa o teu coração, você começa a perceber Deus ao nascer no sol, no espalhar das cores no céu que Deus faz todos os dias, como uma declaração de amor para mim e para você. Ou no pôr do sol, onde o sol adormece, a noite vai entrando, um trocar de cores maravilhosos, que é uma declaração de amor de Deus por mim e por você, que acontece todos os dias. O problema é que nós não percebemos, nós não educamos o nosso coração. Nós não educamos nosso coração para perceber Deus nesses momentos, nas conquistas que você tem no trabalho, pequenas ou grandes. Perceber Deus ali, perceber a presença de Deus nas vitórias que você tem com seus filhos, no carinho dado, naquele abraço que você percebe que seu filho vem de forma inusitada, dá um abraço, fala que te ama. Perceba a presença de Deus ali. No carinho que você recebe de um amigo, de uma amiga, dos irmãos da comunidade, nos atos de bondade. Perceba Deus, eduque o teu coração a perceber Deus. Eduque o teu coração a contar os seus dias de tal maneira que você alcance o coração sábio. Perceba Deus no seu dia, reeduque o teu coração. Perceba nas orações respondidas. Quando você ora e Deus responde. Alguns dias atrás,
dias atrás eu estava com o Matheus aqui em casa e a gente estava jogando, eu queria ligar pela primeira vez um PlayStation 2 que eu tenho aqui muito velho, que tem 10 anos e que faz 6 anos, 5 anos que eu não ligo. E aí ele não ligava, mas eu queria que o Matheus tivesse a experiência de jogar alguns joguinhos do PlayStation 2 que eu tenho aqui, que eu guardei pra gente jogar quando ele tivesse idade. De repente, ele estava com defeito na tampa, não ligava. Eu falei, Matheus, faz o seguinte, ora para Jesus, pede para Jesus para funcionar. Ele fechou os olhos e pediu para Jesus para que aquele videogame funcionasse. Nós fechamos a tampa e apertamos o botão. O que aconteceu? O videogame funcionou. O videogame funcionou, ele não estava funcionando, ele orou e o videogame funcionou. Como que eu não vou sentir a presença e o cuidado de Deus nesse momento que Deus se reservou para a gente desfrutar desse momento juntos? É Deus. Mas se eu não educo o meu coração para perceber isso, eu não consigo perceber. Querido, você vai encontrar Deus. Porque sempre que um filho estende os braços, os pais sempre vão em direção aos seus filhos. O pai sempre atende. Deus adora se revelar para aqueles que os perseguem. Para aqueles que o perseguem. Estenda teus braços para Deus, que Ele vai se revelar para você. Eu quero orar com você nesse momento, pedindo a Deus que o teu coração possa ser invadido dessa realidade. Que você não esteja sensacionalizando demais. Que você tome consciência dos pecados que possam estar envelopando e cauterizando o teu coração. E que você, de uma forma muito, muito, muito especial, que você possa entender que Deus quer que você o procure. Eu quero orar nesse sentido. Se você puder, feche seus olhinhos e vamos orar juntos. Deus querido, eu quero pedir por cada um dos meus irmãos e irmãs que estão vendo essa mensagem, ouvindo essa mensagem, e que estão procurando desesperadamente a Tua presença, entender como é que a relação com o Senhor funciona. Eu quero te pedir, Deus, venha com a Tua graça e com a Tua glória, visita cada um, dá-nos a perseverança de Te buscar. Ajuda a gente a ter um meio termo, a não sensacionalizar demais. Ajuda a gente a higienizar o coração. O Espírito Santo venha e molde, tira tudo que não te pertence, afasta de nós, revela os pecados ocultos de estimação, para que a gente se livre dessas coisas e volte a ter sensibilidade para contigo. E ajuda, Espírito Santo, por nós não conseguimos, mas coloca um desejo enorme de querer a tua presença, de te buscar com toda a fome e sede do nosso coração, porque o Senhor é o pão, o Senhor é a água, nós só precisamos de ter fome e sede. Nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero encerrar esse encontro nosso, dando a bênção, e depois você vai poder ouvir alguns louvores novamente, e talvez você possa continuar em oração, curtindo esse tempo e tudo aquilo que Deus falou com você nessa manhã. E se você quiser deixar registrado o que Deus falou com você nessa manhã, coloque aí nos comentários para deixar registrado se for importante, se Deus falou com você. Mas agora eu quero dar a bênção, quero pedir que você estenda suas mãos como quem não tem nada para dar, mas muito a receber. E ao final da bênção, você traga as mãos ao teu coração em um gesto apenas simbólico, para internalizar tudo aquilo que Deus falou com você nessa manhã. Querida igreja reunida virtualmente, separada geograficamente, mas unida na espiritualidade. Que o Eterno abençoe e guarde você. Que o Eterno sorria para você e presenteie você. Que o Eterno olhe para você bem nos olhos e te faça prosperar. Que a graça do nosso Senhor Jesus sempre presente esteja contigo. Que o amor de Deus, o Pai que não nos abandona, te acompanhe. E que a consolação do Espírito Santo que habita dentro de você te guarde, te proteja e te direcione. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que você tenha um excelente domingo. Que Deus te abençoe. E lembre-se sempre, sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhado a gente vai bem mais longe. Deus te abençoe.